Se a força e a coragem é tão importante a ponto do próprio Deus nos orientar a termos força e coragem, eu quero trazer nessa mensagem aqui para você algo muito importante. Por que que a força e a coragem é tão importante? Já faltou para você força e coragem para tomar uma decisão importante? Gente, eu acredito demais no poder da instrução. E no capítulo 1 de Josué, o próprio Deus, o soberano de toda a terra, dá uma instrução muito enfática para Josué. Josué está numa situação da vida dele traumática. Moisés, o grande líder, morreu, e agora Josué está na liderança daquele povo para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. E Deus fala para ele assim: eu tô junto, nós vamos, vai dar certo. Onde vocês colocar a planta dos pés, eu vou dar vitória, a vitória é minha, mas você vai ter que ter força e coragem. Somente tenha força e coragem. No versículo 6, no 7, no 9, o soberano, o juiz de toda a terra, enfatiza para Josué: tenha força e coragem. E a Bíblia tem mais de 15 afirmativas de Deus e também dos profetas, dizendo para pessoas diversas: tenha força e coragem. E detalhe, hein? Nenhuma história de superação em toda a história da humanidade, toda a história de superação, de garra, de força, de fé, seja na ciência, na arte, no esporte, aonde for, toda pessoa que se destacou com superação, ela teve dois ingredientes ali infalíveis: força e coragem. E se a força e coragem é tão importante para o nosso crescimento e avanço, porque todos nós queremos avançar, crescer, conquistar. Se a força e a coragem é tão importante a ponto do próprio Deus nos orientar a termos força e coragem, eu quero trazer nessa mensagem aqui para você algo muito importante. Por que que a força e a coragem é tão importante? Porque ela é tão inevitável para um processo de crescimento, conquista e avanço. Por quê? Olha só essa frase, esse pensamento que bacana. A força sustenta a caminhada quando o peso é grande demais. A coragem empurra para frente quando tudo dentro de nós está dizendo para recuar. Então eu quero te dar aqui 4 ingredientes do porquê que a força e a coragem é fundamental para você avançar, crescer e conquistar na vida. Você vai precisar disso. Força e coragem foi uma instrução do próprio Deus. Nós não podemos deixar isso passar batido. Esse vídeo vai ter 2 partes. A primeira é esse que eu vou falar. Por que que a força e a coragem é tão importante? A segunda vai ser uma receita de como ter força e coragem. Então fique atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai trabalhar a mente de Cristo em nosso coração. Vamos lá? Então, primeiro ingrediente. Por que que a força e a coragem é tão importante e foi um ingrediente que Deus ordenou na vida de Josué para aquele processo de conquista, de avanço e de crescimento? Primeiro, por conta das tempestades da vida. Todos nós enfrentamos tempestades, todos nós temos momentos de turbulência, de dificuldade, gente, ó, o luto, a dor, a angústia, a depressão, o câncer, o problema chega na vida de todo mundo. Todos nós temos fases muito boas, mas todos nós temos momentos de tempestade. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que o salmista diz no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo. Ele não está falando do ímpio, ele não está falando do ladrão, ele não está falando do bandido, ele está falando que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. 2 Coríntios 4:8-9, olha que texto incrível. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E sabe por quê? Porque eu vejo em Paulo um homem com força e coragem
para poder avançar diante das adversidades e das tempestades da vida. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora preste atenção aqui, olha só. Tem dois tipos de tempestades na nossa vida. O primeiro é circunstancial. Ele chega do nada, sem a gente esperar, mete o pé na porta, vai acabando com tudo. Um exemplo, a pandemia que nós vivemos recentemente, uma guerra que estoura do outro lado da nação, o problema que nós estamos vivendo aqui agora no Brasil com a questão dos impostos, envolvendo Estados Unidos e tantas outras coisas, de repente uma doença que chega do nada, um acidente com um filho, com um parente, você não esperava, chegou na tua vida do nada uma tempestade inesperada, como aconteceu com Jó. Ou então, uma tempestade que nós causamos, por conta de decisões erradas que tomamos, alianças que fizemos que não eram para ter sido feitas, lugares que frequentamos que não era para ter sido frequentado, tomamos uma decisão por vaidade, por ego, por ganância, e isso se transformou num problema, como foi com Sansão, como foi com Jonas. Eu não sei que tipo de tempestade talvez você esteja vivendo hoje, se é circunstancial, se não dependeu de você, se ela chegou na tua vida com nada, ou se foi algo que você criou, uma situação que você, infelizmente, por uma atitude errada, a tempestade chegou. Independente delas, eu não vim aqui te acusar, porque o nosso Deus é amoroso. Quem acusa é Satanás. O nosso Deus está pronto para perdoar, para acolher, para ajudar, para estender a mão. A minha palavra para você é: tenha força e coragem. Somente tenha força e coragem e avance. Levanta a cabeça. Errou? Adquira experiência com o teu erro. Clame a Deus em misericórdia dele. Ore a Deus clamando por perdão, misericórdia e avance. Força e coragem. Por que eu preciso de força e coragem? Número 2, para liderar. Para liderar, para tomar decisões, para dar direcionamento. Sabe quem é que lidera, gente? Quem decidiu sair da mediocridade. A pessoa que quer ficar em cima do muro, que não quer tomar partido, café com leite, ele não precisa de força e coragem, porque ele não tem que tomar decisão. Ele sempre transfere a decisão para os outros, ele nunca é culpado de nada. Não, mas eu só estou aqui para ajudar. Ele nunca sabe de nada, nunca é culpado de nada. A pessoa que decidiu viver na mediocridade, ali da meia boca, a pessoa que não tem capricho, que está vivendo ali em cima do muro, que pra ele tá bom do jeito que tá? Não, pra mim tá bom do jeito que tá. Se eu morrer aqui, se eu aposentar aqui, tá bom demais. A minha vida é essa, eu quero continuar do jeito que eu tô aqui. Então, pra você, força e coragem é desnecessário, porque força e coragem é fundamental para quem quer liderar. E liderar, eu não tô falando de mandar, não, eu tô falando de ser exemplo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de refletir a luz e a glória de Cristo, de apontar um caminho de salvação para uma humanidade perdida. Porque tomar decisões é muito sério. Tem que ter muita força e coragem para tomar decisão. Porque se você acerta, todo mundo te aplaude. Mas se você erra, todo mundo tá com o dedo apontado, com uma pedra na mão para tirar. Então tem que ter força e coragem sim para liderar. E Josué estava diante de uma tarefa ali absurda, uma liderança muito forte, muito ousada. Ele precisava do quê? Força e coragem. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Neemias 6:9, eu amo esse texto, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as mãos deles vão largar essa obra, eles não vão conseguir, não vai concluir. Agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está fortalecendo a tua mão nessa obra, que o Espírito Santo vai te capacitar com força e coragem para você avançar, tentar de novo, dar a volta por cima, se colocar de pé e assumir uma postura de filho e de filha de Deus. Por que eu preciso de força e coragem? Por conta das batalhas espirituais. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. As batalhas espirituais são reais, não seja cético com relação a isso. Satanás trabalha sim com seus demônios para destruir
a tua comunhão e o teu relacionamento com Deus. Ele faz isso usando trabalho, entretenimento, amizades, problemas, vitórias. Porque o objetivo de Satanás é arrancar a gente da presença e da comunhão do Senhor. As batalhas espirituais são reais e para vencê-las eu preciso de força e coragem para me posicionar diante de Deus, porque eu venço as batalhas espirituais santificando a minha vida, e eu faço isso através das disciplinas espirituais, com o jejum, com a oração, com a meditação na palavra, com a comunhão com os irmãos em uma comunidade. Então, força e coragem para vencer as batalhas do mundo espiritual. Olha o que diz Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 2 Coríntios 10,4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E talvez você me diga: mas irmão, eu estou sendo perseguido por uma pessoa no meu trabalho. E vai ser. De Gênesis a Apocalipse, em toda a história da humanidade, houve batalhas sendo travadas entre pessoas. E até nos dias de hoje. Pessoas, sim. O diabo também usa pessoas para poder trazer contenda, desavença, problemas. A Bíblia está recheada de histórias como essa. Eu quero te dar 2 princípios aqui para você se relacionar com pessoas sem deixar se contaminar. Primeiro, não se vitimize, porque você sempre vai ter perseguições, sempre haverá problemas na igreja, na família, no trabalho, sempre haverá. Mas querido, querida, não se engane. Hoje talvez você esteja chorando por conta de alguém, mas você também já fez alguém chorar. Talvez hoje você esteja sendo vítima de uma calúnia, mas você também já caluniou. Ninguém aqui é santinho, não. A gente fere e também é ferido. Tá? Então, no relacionamento, eu não posso cair no erro do vitimismo. Eu não sou vítima, não. Eu também fofoco, não é só as pessoas que fofocam sobre mim, eu também fofoco, eu também minto, eu também engano. E isso aí é da humanidade. E a diferença do cristão pro ímpio é que o cristão não aceita viver no pecado. Ele vai sempre buscar arrependimento e a misericórdia de Deus para consertar o seu caminho no Senhor e viver em santidade. Mas você não é vítima, nem eu e nem ninguém. Então saia desse ambiente de vitimismo, onde só você é perseguido, só você é caluniado, só você é ofendido. Não, você está sendo ofendido hoje, mas você já ofendeu também. É natural. E segundo, não deixa a mágoa, a ofensa ganhar lugar no teu coração. Não permita que a vingança, a ira ganhe espaço no teu coração. Como que eu faço isso, irmão? Através da oração. Ore por essa pessoa. Ame os teus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Coloque diante do Senhor em amor e ore pelo Espírito, para o Espírito Santo tomar o teu coração com amor e respeito e carinho por essa pessoa, entendendo que ela está precisando de Cristo. Amém? Por que eu preciso de força e coragem? Por que Deus ordenou para Josué: tenha força e coragem? Porque eu preciso de força e coragem para pedir perdão e voltar atrás. Gente, eu conheço um monte de líder, empresário, comerciante, pastor, gente que exerce liderança, que deixou o orgulho tomar o coração e perdeu a força e a coragem para pedir perdão. Para poder olhar no olho de alguém e dizer: eu errei. Eu falei que não devia, fui grosso com você. Tomei uma decisão errada, falei para fazer isso, mas eu errei. Eu errei, me perdoa, eu errei. Esse não é o caminho certo, não. Para poder pedir perdão, voltar atrás, consertar uma falha, nós precisamos de força e coragem, porque todo líder em algum momento vai errar. Porque não somos perfeitos, não importa o título que você carrega. Se você é CEO de uma multinacional, diretor comercial, diretor financeiro, bispo, apóstolo, missionário, seja lá qual for o título que você carrega, você é um homem e está sujeito a errar com pessoas, está sujeito a errar com decisões, está sujeito a falar o que não deve, a se irar em momentos que não era para se irar. Então você vai ter que ter força e coragem para se arrepender, pedir perdão, voltar atrás e se reconciliar. E isso é ser
sério, gente. Isso é sério demais. Olha só o que diz Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Eu amo esse texto, olha só. Igualmente vós, jovens, sede submissos aos anciãos, incingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não existe nada mais maravilhoso do que ver uma pessoa que está num nível de autoridade, num nível de liderança, mas que tem coragem, força e coragem para poder se colocar diante ali do seu liderado e dizer: me perdoa, eu errei. Nós precisamos dessa força e dessa coragem. Mas principalmente eu quero encerrar te desafiando a ter força e coragem para hoje abandonar o teu pecado, abandonar esse caminho, entregar a tua vida a Cristo, confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da tua alma. Ele está na porta batendo. O Senhor Jesus quer entrar no teu coração, transformar a tua vida, escrever o teu nome no livro da vida. O Senhor Jesus conquistou para nós o caminho de salvação, porque o pecado veio ao mundo e pelo pecado chegou a morte. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Nós estamos condenados a uma morte eterna sem Cristo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho. Somente através de Cristo nós temos vida abundante, salvação e garantia de eternidade no céu. Então hoje, tenha força e coragem para se arrepender dos seus pecados. Confesse os teus pecados ao Senhor. Se você está afastado, se reconcilie. Volte hoje. Se ajoelha aí onde você está, se quebranta, clame a Deus a misericórdia dele, clame ao Senhor Jesus para que venha ao teu encontro, ao Espírito Santo para que derrame sobre você a graça dele. Tenha força e coragem para dizer não para o mundo, não para as ofertas de Satanás, força e coragem para viver uma vida de santidade nesse tempo de promiscuidade. Eu declaro em nome de Jesus Cristo uma vida cheia de graça, abundante sobre você, teus negócios, tua casa, em nome de Jesus. O nosso projeto aqui, a nossa ideia com esse canal, com essa página, é levar uma mensagem que transforma a nossa mente cada dia mais na mente de Cristo, trazer uma renovação através da palavra para nossa mente em Cristo. Então, segue aí o nosso perfil, curte a nossa página, compartilha, clique aí no sininho, porque vai ter a segunda parte desse vídeo e eu quero que você seja notificado. Deus abençoe, grande abraço e até a próxima.